Hoje teremos a aula de número 10, física de número 10. Então vamos lá, falar aqui sobre ondas, né? Então vamos falar de dois tipos de ondas, as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas, e observar qual a diferença entre elas. Então temos aqui uma onda, né? Uma onda de rádio, uma onda de luz, né? A luz que a gente vê é uma onda eletromagnética, ou som, né? Também é uma onda. Então a gente mede o comprimento da onda, essa distância entre as duas cristas ou os dois vales, né? Crista seria a parte mais alta e o vale a parte mais baixa. Essa onda, comparada à onda de baixo, ela tem uma baixa frequência. Por que ela tem uma baixa frequência? Porque nesse intervalo, né? Posso dizer aqui, nesse intervalo aqui, ela vai ter o que? Apenas um, dois, três, né? Vamos supor, três períodos. Já essa onda de baixo aqui, o comprimento dela é bem menor, o comprimento de onda dela é menor, e ela tem uma alta frequência, ou seja, ela tem várias vezes, né, vários vales e várias cristas em um intervalo idêntico ao de cima. Então, comparando as duas ondas, a onda de cima tem um comprimento de onda maior, ela é de baixa frequência. Rádio, ondas de celular, chama que ela tem baixa frequência. Já essa aqui de alta frequência, o raio-x, né, ondas que consegue detectar átomos, detectar partículas duras, no caso, quando você faz um exame de raio-x, né, precisa dessas ondas de alta frequência, tá bom? Então essas de alta frequência vai conseguir, no caso do raio-x, observar as partes mais duras do organismo e detectar se algo está quebrado ou tem algum problema. Então está aqui o espectro das ondas eletromagnéticas ao seu grau de energia. Veja que em cima a onda é mais fraquinha, ó, o comprimento dela é bem maior e a frequência dela é bem menor. Quanto mais à esquerda, vai aumentando aqui a frequência e a distância entre elas vai ficando menor, né? O comprimento dela aqui vai ficando menor. Então, essas ondas aqui, ó, são de alta frequência, posso dizer assim, e essas aqui são de baixa frequência. E a gente consegue ver essas ondas. Essa faixinha aqui é a luz visível. A nossa luz visível, o intervalo dela tem essas cores, né? Do anil, né, até do violeta, desculpe, até o vermelho. Então tudo que é menor que o vermelho é infravermelho. Todas essas ondas aqui são chamadas infravermelhas, né? Micro-ondas, onda de rádio. E acima do violeta são ultravioleta. Tá aqui, ó, a minha esquerda, ultravioleta. Todas aquelas que são maiores que a violeta. Raio-x, raio gama, esses são raios, né? Ondas de alta frequência, né? Tem muita energia. Essas ondas aqui são muito constantes e se você ficar expostas a ela pode causar câncer, né? Tá aqui um equipamento de raio-x, né? Peguei um desenho, acho que é um de raio-x, né? Claro que ele vai usar ondas mais intensas, né? Que vai verificar onde é que o tecido tem alguma estrutura deficiente. Quando você faz essas imagens pelo raio-x, o médico consegue detectar. Aqui é um exemplo de como as ondas eletromagnéticas com muita energia elas penetram, né? Penetram em as suas partículas penetram o papel, né? Aqui, ó, alfa, beta e outras gamas, essas aqui bem ondas radioativas, né? Penetra o alumínio, né? O chumbo já deixa mais parado e só o concreto que vão barrá-las, né? O concreto aí com uma estrutura bem larga, né? Um concreto bem espesso. Então, as fontes radioativas elas emitem essas ondas de alta intensidade, ondas eletromagnéticas, que é exatamente da fisão nuclear, né? O átomo é quebrado, então libera uma grande quantidade de energia. Uma onda eletromagnética que é vinda da nossa estrela, né? Por fisão, né? Por fisão, não, por fusão nuclear, o hidrogênio se une formando um hélio, é o da nossa estrela, o Sol, né? Ela libera raios de ondas eletromagnéticas, uma quantidade bem variada,
Algumas a gente consegue ver, né, que é a luz. Ondas de rádio a gente não consegue detectar, a não ser por aparelho. E claro, passa outro tipo de onda, as ultravioletas, que são cancerígenas, né? Então as ondas ultravioleta, por isso que a gente tem que colocar protetor solar. E o protetor solar tem lá uma especificação em relação à onda ultravioleta. Veja que o campo magnético da Terra consegue dispersar a onda, né? As ondas que vêm do Sol, uma parte, e só uma parte consegue penetrar. Quando essas ondas que vêm do Sol, se chocam com a Terra, faz uma confusão até no satélite, né? Que usa também ondas eletromagnéticas para se comunicar. Dependendo da situação, às vezes acontecem explosões lá no Sol. Quando essas ondas se intensificam, elas provocam aqui alguns problemas de comunicação. E claro, falando de onda eletromagnética, e essas ondas bem específicas, que é da irradiação do núcleo de átomo, né? Ondas radioativas, elas podem ser contaminação radioativa, quando você é exposto a material radioativo de forma inadequada, né? Você fica contaminado pela irradiação. Ou você pode simplesmente receber essa irradiação, né? Através de um raio-x, né? Ou outro tipo de tratamento, né? Às vezes o tratamento radiológico do câncer é específico, às vezes está recebendo um tratamento. Então essa irradiação dessas ondas, ela é controlada, diferentemente da contaminação. Contaminação radioativa, o ser humano ou qualquer ser vivo é exposto a essas ondas de forma inadequada. Vamos falar agora do tipo de onda, que é a onda mecânica. Vocês vejam aí o nosso ouvido. E a onda mecânica que eu vou falar aqui é o som, né? Que é o mais comum, a gente se comunica. E é o principal meio de comunicação, o som, né? As linguagens, você tem que aprender a falar vários tipos de língua através do som que a gente se comunica. Está aqui a parte do nosso ouvido, né? Como é que é a estrutura. Aqui tem um tímpano, tem os ossículos que ligam o tímpano até a cóclea, ou caracol, né? Que é o martelo, bigorna e estribo, são os ossículos. E nesse caracol é que vai ter um líquido que vai deixar e faz com que a gente possa se equilibrar em duas pernas, né? A principal função aqui do caracol, além de transmitir e transformar esse som em ondas elétricas, para o nosso cérebro reconhecer, ele também tem a função de equilíbrio, né? Tem um líquidozinho aqui, quando é perturbado, né? A pessoa perde o equilíbrio. Então essas ondas sonoras, elas viajam no espaço a uma velocidade no espaço não, no nosso ar, né, na temperatura ambiente, a uma velocidade de 340 metros por segundo. Isso dá para você entender bem esse som quando tem um relâmpago, a luz chega até a gente rapidamente, velocidade muito superior, e só depois você escuta o trovão, porque o som viaja mais lentamente do que a luz. O relâmpago é quase instantâneo, né? Em aulas anteriores já falamos que ela tem 300 mil metros por segundo, ou é quilômetro por segundo, ou seja, é muito rápido. Só que em meios diferentes o som viaja de velocidade diferente também. Na água, 1.500 metros por segundo, e no granito, na parte sólida, 6.000 metros por segundo. Então o som se propaga em meios, né, nesses três meios, de forma diferente. E repetindo aqui as ondas eletromagnéticas, né? Tem aqui o tamanho da onda, quanto menor a frequência, né? Temos aqui micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, que se usa no controle de TV, né? Agora já usa o sistema Bluetooth, uma TV mais nova. Mas a maioria dos controles ainda usa o infravermelho. Você tem que apontar para o equipamento para poder mudar a faixa, mudar o canal. A luz visível, aí tem as ultravioleta, raio-x e os raios gama, que é proveniente normalmente de átomos, né? De radiação atômica, mais comum.
E aqui temos aqui como é que esses átomos, né, que produzem essas ondas eletromagnéticas muito densas, né, eles se comportam. Eles são átomos grandes, com um composto às vezes de prótons. Os nêutrons nem tanto, mas os prótons ele tem uma quantidade maior ou menor, dependendo da situação, e eles entram em fisão. Né? Aliás, fusão. Fisão, eles se quebram, desculpa. Fisão, eles se quebram e vai ficando menor. Então, quando tem uma quantidade desse átomo grandão, ele vai se quebrando e emitindo radiação, e com o tempo ele vai caindo, decaindo o seu volume. Então, um exemplo aqui é o césio 137, usado para raio-x. Um exemplo de meia-vida dele é aproximadamente 30 anos. Quer dizer o quê? Se eu pego um quilo de césio, ele vai decair 30 anos, em 30 anos, a metade. Ou seja, 1 quilo vira meio quilo. Então temos um exemplo aqui, ó. 20 gramas de césio, 30 anos passaram, fica 10, cai pela metade. Passou mais 30, fica a metade de 10, 5, e assim sucessivamente, sempre caindo pela metade. Esse nome meia-vida é exatamente o tempo que um determinado composto vai reduzir-se à metade. No caso do césio é 30 anos, o 137. Outros materiais têm meia-vida diferente, ok? E é essa nossa aula. Boa prova!